Obrigado. Muito obrigado, vereador Manta. Eu quero convidar o doutor Zanella para dirigir-se à frente da mesa. Vereador Manta, eu também quero convidar nossa amiga Marluze, a filha Simone também, para virem nos auxiliar, fazer a entrega desta singela homenagem a este grande homem, por tudo que tem feito pelo direito, tudo que tem feito pela cidade, tudo que tem feito pela sociedade. Este, com sua vida de lutas por todos nós. Enquanto seguimos o trabalho, também registrar a presença do ex-presidente desta casa, vereador Ivo Hades, que também sempre nos faz companhia. Muito obrigado, vereador Ivo, que faz parte da história do Poder Legislativo de Blumenau, da Academia Blumenauense de Letras e várias outras organizações sociais. E agora, com a palavra, o nosso homenageado, doutor Zanella. Por favor. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, demais vereadores, senhoras, senhores, depois disto, diante disto, que direi, dizia Rui Barbosa, é que, numa solenidade destas, reputo imerecida, porque apenas cumpri minha obrigação e meu dever. Mas existe uma pessoa a quem quero me dirigir, especialmente, que é o responsável por tudo. Jens Mantel, você já reparou que dentre tantas pessoas que fazem exatamente a mesma coisa, sempre existem aquelas que encontram uma maneira melhor e mais fácil de fazê-las? São aquelas pessoas que você reconhece ao longe, porque estão sempre à frente dos acontecimentos, servindo como exemplo e como referência para o nosso modelo, nosso modo de ser e de agir. São pessoas assim que nos fazem crer em um mundo melhor, abrindo novos horizontes e se empenhando para que as coisas aconteçam. E você, meu amigo, fez acontecer. Eu andava sempre escondido, embora advogando, na minha humilde pessoa, sem alarde, mas você me descobriu e fez o que fez. Muito obrigado por isso. Mas devo dizer que fui professor disso tudo, mas vim a ser professor por acaso. Eu tenho o curso humanístico de formação de seminário, daí porque conheço grego, latim profundamente. E quando saí do seminário, eu procurei emprego em escritório de fábrica, porque não sabia que eu podia ser professor. Mas um dia, na Faculdade de Direito, cursando o primeiro ano, o professor Alcides Abreu, sabendo que eu estava sendo formado em normalista, me disse de sua cátedra: Zanella, não queres dar aula no Senai em Blumenau? E eu mais do que depressa aceitei, porque lá em Florianópolis eu apenas era um simples funcionário da Secretaria de Segurança Pública e nem carteira e nem cadeira não tinha. Portanto, era um excesso. E eu me dirigi a Blumenau. Realmente, em 59, em janeiro, assumi as aulas no Senai. Logo após, ainda em 59, no segundo semestre, assumi aulas de filosofia no terceiro ano do clássico no Colégio
Pedro II. E ano após, eu me dirigi ao Colégio Santo Antônio, na época, e me ofereci a ser professor. Sabendo que eu era ex-seminarista, não indagaram de diplomas e nem de faculdades. Me sobrecarregaram com inglês, francês, latim, português, geografia, história e filosofia. Devo dizer aos senhores que foi uma sobrecarga que eu, aos 23 anos, não suportei. Apenas durante 6 meses. Logo após, sobreveio a consequência. E aí, então, eu dispensei as demais e fui, então, ser professor apenas de português. Isto com referência ao magistério. E com referência ao direito, devo dizer aos senhores que durante este tempo que advoguei, eu tive um episódio singular, que é meritório e digno de ser relatado. Não fiz alarme, nem alardeei o fato, mas quando tenho oportunidade de dizê-lo, eu o proclamo, porque em fazendo isto estou proclamando Jesus Cristo. Uma pobre viúva esteve no meu escritório, senhores, dizendo que seu marido tinha sido morto por um acidente ali em Vacarias e tinha ficado com 4, 5 crianças sem amparo e sem mais nada. E esse causador do acidente era de Goiás, senhores. Eu disse a ela, é difícil, porque aqui estamos em Santa Catarina, Blumenau, e Goiás é longe. Numerei os estados que nós teríamos que atravessar para chegarmos lá. E ela disse, Jesus disse que o Senhor vai ser o intermediário para resolver meu problema. Então apanhei os documentos que ela tinha, o laudo pericial, localizei o endereço, ingressei na justiça e logo após veio a decepção. A carta precatória dirigida a Goiás voltou com dizeres do oficial de justiça que não encontrou o réu. Chamei de novo a viúva e disse, é difícil não encontrar o homem. Não, o senhor vai ter que continuar, porque Jesus disse que ele vai vir aqui no seu escritório acertar. E eu, relutando, ela ajoelhou-se na minha frente e disse, pelo amor de Deus, não desista. Digo, se é assim, eu vou continuar. Segunda carta precatória. Voltou sem solução de novo. E aí, então, digo, definitivamente não dá. Não existe o réu, como é que nós vamos resolver? Não podemos. Ela disse, o senhor não faça isso. Então, digo, então eu vou continuar. Aí entra Jesus na história. Um belo domingo, coisa que nunca tinha ocorrido, a minha esposa disse que precisava comprar alguma coisa no supermercado, antigamente Fritz & Reuter. E eu vim aqui no Fritz & Reuter, na Rua 7, para comprar essas coisas. Ao dirigir-me a um caixa para pagar a despesa, senti de repente uma moção que eu tinha que sair dali e ir a uma outra fila, a um outro caixa. E eu me dirigi. Logo após, chegou um senhor atrás de mim e disse, eu sou de Goiás. E eu me virei e disse, o que está fazendo aqui? Disse, não, eu vim a um congresso dos alcoólicos anônimos. Ah, sim, eu preciso do senhor. Como? Por quê? Eu preciso de, o senhor me diga um advogado lá de Goiás. Eu tenho uma causa para dar para ele. Ele disse, não seja por isso. Puxou da carteira e tinha o endereço do advogado dele, que era ferroviário. E me deu o telefone. No dia seguinte, que era segunda-feira, cheguei ao escritório, telefonei. Naquela época não era fácil o contato, mas deu na primeira. Primeira telefonada, o advogado atendeu.
expliquei a situação. Ele disse, o senhor faça o seguinte, pega uma terceira vez, uma precatória e mande direto para mim, que eu vou cumprir pessoalmente para o senhor. E ele fez. O homem foi citado, e para encurtar a história, ele teve que vir aqui em Vacaria responder criminalmente pelo acidente. E na volta ele passou por Blumenau, acompanhado do seu advogado, e acertou tudo. 18 milhões de cruzeiros naquela época foi dado para a viúva. Um cheque de 6 milhões era destinado a honorários. Cobrado toda a parte da viúva, depositei o meu honorário. Depois de um mês, tinha dado o cheque para o doutor Vivino, que tinha feito um tratamento dentário para mim, e ele telefonou e disse, doutor, seu cheque voltou. Digo, mas como? Tá bom então, vamos ver por quê. Aí eu telefonei para o advogado, este um que tinha estado no escritório, saber por que que o último cheque voltou. Disse, doutor, o senhor não soube de nada? Eu, como? Vou saber por quê. O homem que matou o marido dessa senhora em Blumenau, morreu carbonizado no próprio caminhão que acidentou ele. E aí, como ele era caminhoneiro e trabalhava e ganhava, não conseguiu mais e eu também não consegui receber o meu. Mas cumpri a minha obrigação pagando para a viúva. E eu me senti feliz por isso. E essa viúva deve estar ainda em Blumenau. O nome dela é Marlene Formento. O processo está no fórum arquivado. Se alguém pesquisasse sobre isso, tem fundamento e tem a pura verdade o que eu estou dizendo. Então, para terminar, vou dizer como o pregador do Eclesiastes disse, depois de tudo que ouviste, uma coisa é resumida, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque é a obrigação de todo homem, porque o resto é matetes, ton mateton, tapanta matetes, vanitas vanitatum et omnia vanitas, vanité de vanité et tout c'est vanité, vaidade das vaidades e tudo é vaidade. Obrigado. Obrigado ao vereador Manto pela oportunidade, ao doutor Zanella pelo momento.